Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer um vídeo um pouco mais das antigas, né? Pra quem tá aqui no canal desde o começo, onde a gente fala das regras, de como elas funcionam. Então hoje eu vim falar um pouco de mais algumas regras, de mais uma seção de regras que gera algumas dúvidas e eu vim tentar sanar elas pra vocês. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu só queria deixar um recado pra vocês. Assiste até o final, porque lá no final eu vou pedir umas opiniões pra vocês. Eu tenho uma novidade até pra contar pra vocês, então fica até o final que vai ter uma novidade bem bacana e eu preciso da interação de vocês, beleza? Valeu! E antes que vocês perguntem, sim, eu troquei de câmera, essa câmera é um pouco melhor, então dá pra ver algumas coisas a mais aqui, dá pra ver até um pedaço da minha janela, que geralmente eu escondia, mas a imagem tá melhor, então não tem problema. Mas vamos lá, vamos deixar isso de lado e vamos falar do que interessa. Hoje eu tô aqui pra falar das regras adicionais do livro de regras, e antes da gente falar delas, eu preciso dar um disclaimer aqui. Primeiro que essa é uma seção de regras adicionais, diferente das regras opcionais, que eu já fiz vídeo sobre cada uma delas, deve estar num card aqui em cima, você pode clicar pra dar uma olhada. Mas a questão é, regras adicionais são regras que são efetivas, que estão dentro do livro de regras oficialmente e que devem, entre aspas, ser usadas de acordo com o decorrer da campanha. Ela tem que ser usada como todas as outras regras. Mas, obviamente, a gente está falando de um RPG de mesa. Quando a gente fala de um RPG de mesa, assim como um jogo de tabuleiro, por exemplo, todas as regras são, entre aspas, opcionais. Você pode usar a regra ou não. A questão é, você vai se divertir com ela? Se a regra tá lá e tá todo mundo se divertindo, beleza. Então se tá todo mundo se divertindo, curtindo ali as regras do jeito que elas estão, beleza, usa tudo certinho, de acordo com como tá a regra, como tá no livro. Mas se tem alguém que não tá curtindo, que queria usar uma regra diferente, que queria mudar alguma coisa, só muda. A ideia do RPG é a gente se divertir, a gente tá um monte de amigo ali, pessoas juntas, seja no Discord, seja pessoalmente, e tá todo mundo trocando uma ideia, assim como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro. Se tem uma regra que não faz sentido, a gente só tira ela, altera, enfim, deixa mais divertido para aquela mesa. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que todas as regras são opcionais. Você pode usar a regra que você quiser, mudar a regra do jeito que você quiser, do jeito que a mesa achar que tá melhor. Então, se você quiser usar uma regra X e numa outra mesa usar uma regra Y, o importante é se divertir com todo mundo, beleza? Não levem isso como principal, ou seja, se você tiver numa mesa onde as pessoas não querem usar uma regra que é uma regra oficial, digamos assim, que não tá nas partes de regras opcionais, você fala, não, mas no livro de regras tá assim, eu quero jogar assim. Entende como a mesa funciona? Às vezes nem faz sentido usar algumas regras, porque a história é diferente, porque a missão é diferente, porque se passa numa época diferente, enfim. Existem vários fatores que podem trazer essa alteração, essas alterações de regras. Então, a princípio, levem todas as regras como opcionais. Bom, dito isso, agora vamos entrar um pouco mais na parte de regras. Então, a partir daqui, vamos falar dessas regras adicionais que, se você estiver usando o livro à risca, vamos supor que você está numa mesa, você está montando um RPG, uma missão, que vai usar a regra do livro à risca, né? O livro de regras à risca, você vai usar todas as regras certinho. Ou seja, todas essas regras têm que estar inclusas. Obviamente, eu não vou falar a profundidade, né, profundamente de todas elas, vou passar aqui, até porque muitas delas a gente já conhece, só algumas, uma ou outra ali, que gera alguma confusão dependendo da mesa. Algumas pessoas acham que é opcional, outras pessoas não, mas lembrem-se disso. Se você estiver numa mesa, se você for montar uma mesa que usa o livro inteiro de regras, sem contar com as opcionais, aquelas que eu já falei, de regra de idade, aquelas coisas todas, essas regras aqui tem que estar na sua mesa se você for usar o livro inteiro. E logo o primeiro item, que eu acho que é o item que gera mais dúvidas e mais discussões na internet, é o sucesso automático. O sucesso automático é uma regra adicional, não uma regra opcional. Como eu disse, se você está usando o livro inteiro, o livro à risca, você tem que seguir essa regra dos sucessos automáticos. O que ela faz? Se você tirar um 20 no dado, não uma soma total, 20 no dado, o 20 natural que a gente costuma chamar. Se você tirar esse 20 natural, automaticamente você passa no teste, independente da DT. Então vamos supor que uma DT, para você passar, sei lá, na defesa de um monstro, que é o que as pessoas mais gostam de discutir, né? Então a defesa do monstro, que agora tá tudo alta, a defesa é, sei lá, 55 de defesa, e o máximo que você vai chegar é 32. Mas se você tirar um 20 no dado, não importa a DT, você passou no teste. Tecnicamente, esse ataque acertou. Assim como para teste de resistência, testes de qualquer outra coisa que você for fazer durante investigação, testes de diplomacia, enfim, 20 natural é um sucesso. Uma outra regra que as pessoas geralmente usam, mas usam até com cautela, porque não sabe se isso está no livro ou não, mas está
são situações favoráveis e desfavoráveis que dão ou tiram dados do teste. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma investigação, você está conversando com uma pessoa e essa pessoa está meio relutante a te dar informações, e aí você vai fazer um teste de diplomacia, mas você troca uma ideia ali e talvez algum NPC que conhece aquela outra pessoa que você está interrogando, você consegue convencer ela a ajudar a tirar a informação dessa outra pessoa. Então, tecnicamente, o seu teste seria mais fácil. Vamos supor que você faria um teste com 2 de presença, você rolaria 2d20. Como você está sendo ajudado, você recebeu uma situação favorável. Então o mestre pode te dar mais um D20 para você rolar. Então, em vez de rolar 2 de presença, você rolaria 3 de presença, rolando um dado a mais. Então essa questão de você dar dado a mais em situações que são favoráveis, como essa ou várias outras, ou também situações desfavoráveis que vão te tirar dados. Você rolaria 4 dados e na verdade rola só 3 porque você está em alguma situação que não te favorece muito. Enfim, essa realmente é uma regra que está ali para ser usada. Ela tem que ser usada, entre aspas, como eu disse, se você estiver usando o livro à risca, se você estiver seguindo o livro. Caso o personagem esteja numa situação favorável, ele pode receber um dado a mais no teste. Se ele estiver numa situação desfavorável, ele recebe menos 1 ou menos 2, enfim, dependendo de qual situação ele tiver. Mas essa é uma regra que também se aplica como todas as outras regras do livro. Uma regra que a gente está muito acostumado a ver, e ela está aqui na seção de regras adicionais, assim como o sucesso automático e as situações favoráveis e desfavoráveis, é as novas tentativas, ou que as pessoas geralmente conhecem como forçar o teste. Acontece muitas vezes em algumas situações, o jogador faz um teste, ele falha e ele pergunta se ele pode forçar, ou o mestre oferece, fala, você quer forçar o teste, ou seja, tentar novamente. Mas se você gastar isso e errar de novo, pode acontecer alguma coisa muito pior. Então a regra tá aí, a gente já usava, ela tá nessa mesma seção que todas as outras que eu vou comentar aqui, a gente só não sabia que ela estava numa seção diferente. Ela está na seção de regras adicionais, mas é uma regra como qualquer outra. Outra regra famosa também é a ajuda, aquela que quando um jogador vai fazer um teste, outros jogadores, outros personagens querem ajudar, eles rolam antes e a cada 10 que ele tirar no dado, ele dá mais 1 no resultado de quem vai fazer aquele teste. Então, aquele exemplo, para não ficar muito confuso, eu vou fazer um teste de investigação aqui. Aí outra pessoa fala, eu vou te ajudar a organizar esses documentos. Ela roda um dado antes e vamos supor que nesse mesmo teste, com as mesmas perícias, com os mesmos atributos, ela tirou 22 no dado. Então se ela tirou 22 no teste, ela vai me dar mais 2. Quando eu rolar o meu teste, vamos supor que eu rolei e tirei um 17. Eu tenho 17 mais 2 porque ela me ajudou, então eu tenho 19 no total. Essa é uma regra adicional, que a gente já viu acontecendo em várias vezes, são sempre regras que a gente já está acostumado, que estão na seção de regras adicionais e que na verdade ela é uma regra como qualquer outra, como eu já disse antes. A próxima, se não me engano, aconteceu em Sinais do Outro Lado, eu posso estar enganado, não lembro exatamente, mas eu tenho um flash de memória de já ter escutado eles falando sobre isso, que é um teste sem rolagem. O que acontece é, quando o personagem vai fazer alguma ação que ele não tem muita pressão, que não tem muito tempo, ele, em vez de fazer o teste, ele pode escolher. Ele pode escolher um 10 ou escolher um 20. Quando é uma situação fácil, que ele não tem pressão e que é uma coisa fácil de fazer e que ele pode simplesmente parar ali e dar toda a atenção para aquilo, ele pode escolher um 10, mais os atributos e as perícias que ele tem. Então vamos supor que, sei lá, é um teste de tecnologia, o cara tem 10 de tecnologia e ele precisa de 20, ele pode, se ele não tá pressionado ali no momento, ele pode fazer com calma, ele pode escolher 10, ele chega na DT e tá tudo bem. A mesma coisa para uma DT maior, ele pode escolher 20, vamos supor que ele vai usar uma ação completa, ele vai passar um bom tempo, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos, meia hora fazendo a mesma atividade, talvez uma atividade mais complexa, 1, 2, 3 horas. Se é alguma coisa que não tem problema, ele pode simplesmente, ao invés de fazer o teste, escolher 20 e ficar ali trabalhando só naquilo, focado naquela atividade e executar do jeito que ele tem que fazer. Ele não precisa rolar teste nenhum, se eu não me engano isso já foi usado algumas vezes, não só nos Sinais do Outro Lado, e é aquela regra que a gente já conhece também, tá todo mundo habituado, pelo menos eu acho que eu já tô bem habituado com ela. E por último, mas não menos importante, a gente tem o que eu acho que das regras adicionais é a mais famosa, que são os testes de resistência. Então toda vez que um monstro ataca ou que tem um ritual para ser executado, que tem um teste de fortitude, de reflexo ou de vontade, a própria presença perturbadora é um teste de resistência, um teste de vontade com presença. Exatamente, esse teste de resistência tá na seção de regras adicionais. É um teste que você faz, que a gente já está muito habituado e ele está na mesma seção ali do sucesso automático, da ajuda, de teste sem rolagem de dado, enfim. São essas regras adicionais que eu quis trazer para vocês e falar que se você está usando o sistema, se você está usando o livro, seguindo ele certinho, querendo jogar a versão, digamos, balanceada, né? Porque é a versão que foi pensada e foi construída dessa maneira,
as regras adicionais têm que ser usadas, elas têm que ser consideradas. Eu vejo principalmente muita gente falando que no Ordem não tem sucesso automático, mesmo com um 20, se você não passar a defesa do monstro, você não acerta. Acerta sim, porque é uma DT e se você tirar um 20 natural, um 20 no dado, você passa e você acerta o ataque, isso acontece e tá tudo certo. Eu queria só dar a minha opinião sobre essa área de regras adicionais, tá? Porque na minha opinião ficou um pouco bagunçado e gerou essa confusão justamente por ter regras adicionais e regras opcionais. Você fica olhando ali, às vezes você muitas vezes confunde uma coisa com outra e pode achar que as opcionais são obrigatórias ou achar que as adicionais são opcionais e gera um pouco de confusão. Eu realmente não sei, obviamente eu não participei da construção desse livro, não sei se essas regras foram pensadas depois que o livro já estava meio que diagramado e colocaram uma seção ali para ficar certo, ou só se não acharam os lugares corretos para colocar e quiseram juntar, porque as regras meio que se valem ali umas com as outras, você pode usar várias regras, você geralmente usa várias dessas regras juntas. Enfim, de qualquer forma, eu acho que regras adicionais com regras opcionais, tem um capítulo focado para regras, eu acho que ficou um pouco desconexo uma coisa da outra. Então, talvez se tivessem colocado as coisas tudo certinho, uma depois da outra, teria ficado um pouco mais claro. Eu acredito que seja por isso que levou a tantas pessoas a ficarem com dúvidas. De qualquer forma, tá aqui, são regras adicionais, pode usar tranquilo, tá no livro, é para ser usado e tá tudo certo. E como eu disse que no final do vídeo ia trazer uma novidade, entre aspas, para vocês, na verdade foi uma ideia que eu tive e eu queria compartilhar para ver se vocês curtem essa ideia, né? O que eu queria era trazer aqui para vocês, digamos, uma sessão de perguntas e respostas semanal para vocês poderem deixar suas dúvidas nos comentários e ao invés de eu responder no comentário, como geralmente eu faço, eu posso responder em vídeo. Às vezes responder por texto fica difícil de explicar, é difícil de dar um exemplo, é difícil elaborar uma resposta só digitando. Então, o que eu quero fazer é, nesse vídeo, se você tem qualquer dúvida, deixa ela aqui embaixo, qualquer dúvida, também pode dar uma lida, se você tiver ali, se você leu uma pessoa que deixou uma dúvida que você também tem, dá um likezinho, porque o que eu vou fazer? Na semana que vem, eu vou lançar um vídeo só respondendo essas perguntas desses comentários. Eu vou pegar ali os comentários com mais like, as perguntas mais frequentes e vou responder, fazer um compilado de perguntas e responder num vídeo. Eu acho que fica muito mais bacana, eu consigo tirar muito mais dúvidas das pessoas e enfim, eu acho que essa é uma ideia bacana, mas obviamente eu quero ouvir de vocês, eu quero ler de vocês o que vocês têm a dizer, se vocês acharam legal, então deixa as dúvidas aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, curtiu a ideia, também não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, tirando dúvidas agora sobre o livro de regras, criando fichas, fazendo missões, algumas eu sei que eu não lanço tantas assim, mas é isso, muito obrigado, inclusive aos 10 mil inscritos, a gente chegou a 10 mil inscritos no canal, eu tenho só que agradecer à comunidade que me abraçou dessa maneira, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito e eu espero que a gente consiga muito mais, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.